Olá, eu sou Ruth Rodrigues, sou estudante do curso de Medicina Veterinária, estou no 3º período, tive aula com a professora Patrícia Andrade, da disciplina de Bioquímica, na Faculdade Univeritas BH. O objetivo desse vídeo é dar uma monitoria aos alunos do 1º período da disciplina de Bioquímica, tá? Então, vou deixar aqui o meu contato, meu e-mail e meu telefone, caso algum aluno queira tirar alguma dúvida, eu farei com o maior prazer. Os tópicos de estudos de hoje, nós vamos falar sobre os fundamentos da bioquímica, sobre a água, a osmose, o pH e o tampão. Fundamentos da bioquímica. A bioquímica estuda a química dos seres vivos, ou seja, as reações que acontecem dentro de um organismo. Então, aqui o que a gente precisa saber? Que existem 5 fundamentos. Os fundamentos celulares, que estuda a estrutura básica dos organismos, os fundamentos químicos, que estuda os elementos químicos essenciais, como os átomos, o carbono, o hidrogênio e o oxigênio, os fundamentos físicos, os fundamentos genéticos e os fundamentos evolutivos. Basicamente, nós temos que saber que existem esses fundamentos e que eles são importantes para o entendimento da bioquímica. A água. Quando a gente vai estudar a água, parece uma coisa simples, né? Porque água parece que não tem tanta importância. Porém, ela é de fundamental importância para o nosso organismo. Por quê? Porque a água é o principal componente dos seres vivos para que as reações aconteçam. Então, no nosso organismo, as reações só vão acontecer se existirem água lá dentro. É considerado também como solvente universal. Então, ela tem esse poder de dissolver a maioria das coisas, né? A maioria dos solutos. E representa também 70% do nosso organismo, do organismo do animal. Então, basicamente, 70% do organismo é água. E determina as estruturas das biomoléculas. Por isso que ela é tão importante e é necessário o estudo da água. Osmose. Quando a gente fala de osmose, a gente entende que é um movimento da água do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então, foi colocado aqui água e soluto de outro lado. E simulando aqui uma membrana plasmática, colocou-se uma barreira como uma membrana semipermeável. Então, o que vai acontecer se colocar as duas juntas aqui com essa possível passagem de água? A água ela vai sair do meio menos concentrado, que é esse aqui, para o meio mais concentrado. Os solutos são essas bolinhas vermelhas. Então, aqui não tem maior concentração de soluto, a água vai de encontro ao soluto. Então, a osmose ela é importante a gente entender, porque nosso organismo ele tem soluto e tem água. Então, por exemplo, se a gente come muito sal, e o que vai acontecer? Nós vamos ter um desequilíbrio, nós vamos ter muito soluto dentro do nosso organismo. Então, no vaso sanguíneo, por exemplo, se a gente come muito sal, o sal ali vai atrair a água para dentro do vaso sanguíneo. Então, nós vamos ter uma maior pressão arterial, porque como a água vai encher o vaso, vai aumentar a quantidade de água dentro do vaso, e isso aumenta a nossa pressão arterial. Então, por isso que é importante a gente estudar a osmose, porque o nosso organismo funciona dessa forma, através de osmose, e isso é importante a gente preocupar aí com o equilíbrio do organismo. Aqui nós temos um exemplo, o efeito da osmose no meio extracelular. Então, eu até falei lá também do vaso sanguíneo, aqui são as hemácias. Então, o meio hipertônico é um meio onde tem muito soluto. Então, se eu pego as hemácias e coloco num meio com muito soluto, o que vai acontecer? A água sai do meio menos concentrado para o mais concentrado. Então, dentro da célula está menos concentrado, tem menos soluto. O que vai acontecer? A água vai sair de dentro da célula e vai para o meio mais concentrado, que é fora da célula. Então, as hemácias elas vão murchar, tá? Então, por isso que não pode ter o desequilíbrio. Aqui no meio isotônico, existe um equilíbrio. Então, nada acontece, nenhuma alteração acontece.
E aqui no meio hipotônico significa que tem pouco soluto. Se tem pouco soluto, vai ter muita água aqui fora. E vai ter maior concentração de soluto dentro da célula. O que vai acontecer? A água sai do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Se aqui fora está menos concentrado, ela vai para dentro das células. Então, ela vai para dentro das hemácias. E essa hemácia vai inchar e pode até romper. Por isso que é importante, o meio é muito importante dentro do organismo. Tem que ter esse controle. O pH. Outra coisa importantíssima é o pH. O pH igual a 7 é um pH neutro. Um pH menor do que 7, ele é um pH ácido. E um pH maior do que 7, ele é alcalino. Aqui nós demos o exemplo do pH sanguíneo, 7,4. Então, dentro do sangue, dos vasos sanguíneos, o nosso pH é 7,4. Mas em alguns outros órgãos, por exemplo, no estômago, o nosso pH é ácido, no intestino ele é básico. Então, isso vai alterar de órgão para órgão, né? No caso aqui, ele é 7,4. E o tampão, o que é o tampão? O tampão trabalha de uma forma para proteger o nosso organismo em relação à alteração do pH. Então, é a solução de ácido fraco e base conjugada que consegue manter o pH da solução estável. Então, aqui no sangue, nós temos um tampão. Se a gente recebeu um medicamento ou comeu algo que vem alterar nosso pH, esse tampão ele vai agir para proteger o organismo e não deixar essa alteração acontecer. Lógico, isso vai depender também da quantidade, né? Se for muito remédio, se for muito alimento que você comeu e o pH o tampão não conseguir manter, vai alterar. Então, isso depende também da gravidade. Um dos tampões mais interessantes e importantes no sangue é formado pelo ácido carbônico, H2CO3, e pelo sal desse ácido, que é o bicarbonato de sódio. Agora nós já falamos, vamos fazer um pouco de exercício. Quais são os 5 fundamentos da bioquímica? Nós temos que saber que são os fundamentos celulares, os fundamentos químicos, os fundamentos físicos, os fundamentos genéticos e os fundamentos evolutivos. Por que a água é importante para o nosso organismo? Porque ela é considerada o solvente universal, possui um alto calor específico, então ela demora para alterar a sua temperatura, e isso faz com que o organismo também não altera com facilidade. E as reações químicas do nosso organismo acontecem no meio aquoso. Então, por isso que a água é tão importante. Aqui tem um exercício também. As hemácias de mamíferos são isotônicas, quando comparadas a uma solução de 0,9 NaCl. Então, as nossas hemácias elas estão no meio isotônico quando comparadas a essa composição aqui de NaCl. Tais hemácias colocadas em uma solução com concentração de 0,2 NaCl sofrem. Elas vão sair do meio isotônico e vai passar para o meio hipotônico, com o meio menor de NaCl. Então, isso vai acontecer uma hemólise. A hemácia ela vai inchar e pode até romper, né? Como nós falamos lá do meio hipotônico. O que é pH? O pH é uma escala numérica adimensional utilizada para especificar a acidez ou a basicidade de uma solução aquosa. Então, é a escala numérica mesmo, que é para medir a acidez ou a basicidade de uma solução. Por que o tampão é tão importante para o organismo? Porque ele funciona como um regulador do pH, preservando o organismo, com o objetivo de manter a homeostasia. Então, é igual que eu falei, né? Ele vai tentar manter o pH do organismo para manter a homeostasia do organismo. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.